nós aprendemos, ela é basicamente o propósito, é tudo aquilo que embarca, que aquele objeto, aquele ser humano, aquele animal, aquela coisa pode chegar a ser. É um vetor, né? É um vetor assim. A forma ela não é direcionada à forma física, digamos, à quadriculação do objeto, né? Ao desenho, por assim dizer. E aquilo também é uma expressão da forma, mas a forma é mais. Por exemplo, um trem muito legal. Parece que, ó, isso aqui é uma forma, ó. O pessoal que não consegue ver, ó, isso aqui é uma caneta, tá? Isso é uma caneta. Isso aqui tem forma de caneta. Você olha para algo disso aqui hoje, independente da cultura, você já imagina que isso aqui é para escrever. Porque a forma dela é o propósito. Mas ela não tem só essa possibilidade. Por conta da forma dela, eu posso usar ela para matar, como foi o caso do John Wick no filme, né? Aquele cara mata com a banana. Olha só, pra você ver, por que todo mundo acha o John Wick um cara fera, um cara assim, um cara foda? Porque o cara, independente do objeto que tem, independente da forma que tem, ele usa aquilo pra finalidade que ele quer. Que é o que é, naquele momento é matança, é destruir o inimigo, né? Mas é que tá. A forma é mais ou menos isso, é o desenho, desenho do objeto também, mas não é só isso, é a possibilidade, né? Quando você olha para o objeto, ele te indica o que o objeto meio que espera que você faça com ele. Então a gente tem que lembrar que o objeto tem matéria. Então assim, quando a gente fala da matéria, se você pensa numa mesa igual essa, é madeira. Ela pode ser uma mesa de madeira, uma mesa de vidro, uma mesa de mármore, que é pedra. Mas você acha que daria para fazer uma mesa com água? A água teria forma para dar com gelo? Sim. Mas você vai variando. Então, você quando pensa no objeto, você já tem que pensar na forma, no porquê e para quê, qual a finalidade. E tem que pensar também qual vai ser o material utilizado para aquela finalidade. Se coisas que o homem constrói depende disso, por que o indivíduo, quando está falando dele mesmo, ele acha que ele não é responsável pela construção da sua personalidade? Ele é diferente. Por que ele seria diferente de todo o resto que existe no mundo? Se ele não consegue imaginar qual é o propósito dele, como que ele vai ser daqui 10 anos, se ele não tem essa imaginação do propósito, do para quê, dar uma forma para a vida dele? Desse jeito. E muitos pacientes procuram a gente com essa queixa. Você concorda? Concordo, porque eu concordo não só que os pacientes procuram a gente com essa queixa, mas às vezes há vários casos na clínica de cristalizações de algumas formas. Por exemplo, é muito típico, é muito comum chegar no consultório aquela menina adolescente de 17 anos que quer passar em um cursinho para fazer medicina porque a mãe quer. Ou seja, a forma com que a mãe vê hoje um adulto bem-sucedido é um adulto médico ganhando rios de dinheiro, né? Digamos, meio que ela limitou toda a forma do ser humano naquela pessoa. Tem que ser médico e ganhar dinheiro. E a menina, às vezes, não quer. Você vai ver estudar a fundo, às vezes a menina não quer fazer aquilo. Às vezes ela quer, sei lá, quer fazer direito, né? Direito, qualquer coisa, direito. Fazer qualquer coisa direito. Pode ser isso. Às vezes ela quer fazer qualquer coisa direito. Tipo assim, então tem essas coisas. Mas existe também aquela pessoa que não consegue ver a própria forma. Não consegue ver por que ela... É aquela velha pergunta, por que eu tô vivo? Por que eu fui feito? Uma das coisas que você levantou e elencou que é interessante em consultório, que a gente bate muito, o paciente chega, narra a sua história, conta ali como vê o seu dia a dia, o que formou, como formou e o que está tendo. E uma das coisas que mais influencia é a cultura. Como que os pais veem, de onde os pais vieram e o que os pais cobram desse paciente. Isso no caso do adolescente. Mas o adulto, com certas idades que... Eu atendo muito casais e a perversão da cultura que tem hoje, da desvalorização da honra. Hoje eles pregam que você tem que ser feliz. Independente do que aconteça, seja feliz. Ame-se primeiro para depois amar o outro. E num relacionamento, seja um relacionamento de esposo para esposa, de pai para filho, de filho para pai, de patrão para empregado, de empregado para com seu patrão,
você tem um contrato a cumprir, você tem um papel social a cumprir. E esses papéis foram pervertidos. E isso tem gerado um conflito muito grande na busca do indivíduo justamente pelo seu propósito. Porque eles pregam assim, você pode ser o que você quiser, basta você querer. Só que para você ser, você tem que fazer. E uma coisa, hoje em dia, culturalmente, as pessoas estão se corrompendo muito a pensar que o ser humano, né, a forma do ser humano ela só cabe na felicidade. Meio que aquela pessoa que não é feliz, ela não é humana, né? Todo mundo que não é feliz, ela é algo, não chega a ser um animal, mas está abaixo do ser humano. Sendo que não é assim, né? Sendo não é assim. Existem aí vários, por exemplo, o Viktor Frankl, que fez a logoterapia, foi preso no campo de concentração nazista, né? Conseguiu sair vivo, formou a logoterapia, criou a logoterapia e lá ele escreve, né? Que o sentido da vida humana tem 3 pilares, né? Depois a gente fala dele, mas um deles é aceitar o sofrimento inevitável da vida. Então você já olha, cara, um homem que passa por tudo que ele passou, virar para mim e, entre muitas linhas dizer, entre muitas aspas, falar assim, olha, faz parte da forma do ser humano sofrer, né? E o sofrimento é leve.